E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Olá, eu lhe saúdo com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao 8º e último episódio desta série, que aborda um aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Neste 8º e último episódio da série, o plano profético da igreja, nas 7 cartas do Apocalipse, falaremos sobre a carta à igreja de Laodiceia. O nome anterior de Laodiceia era Diáspolis, que foi mudado para Laodiceia em homenagem a Laodice, a mulher de Seleuco II. E Laodiceia era uma cidade muito rica aqui dessa região, porque ficava aqui próximo à região vizinha do rio Lico, aqui na região da Frígia. E ela é mencionada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, juntamente com a cidade de Colossos e também a cidade de Hierápolis. Sendo uma das mais ricas cidades aqui dessa região, Laodiceia era um centro para a indústria têxtil regional. Os rebanhos mantidos próximos aos vales dessa região produziam a chamada lã negra, que era excepcionalmente macia. A lã era comprada, vendida, era negociada nos mercados da cidade. Após ter sido destruída por um terremoto no tempo do imperador Nero, Laodiceia foi reconstruída pelos próprios habitantes, porque eles recusaram a ajuda do imperador na reconstrução da cidade, visto que eram muito ricos. Este símbolo que estamos vendo aqui nesta pedra foi colocado aqui como símbolo usado pelos cristãos já do final do século IV. E aqui este símbolo mostra exatamente que este lugar tratava-se de um lugar onde cristãos se reuniam aqui neste recinto. E que esta casa, pela sua estrutura, que podemos ver aqui na entrada, e os seus 19 cômodos existentes aqui dentro, mostra que exatamente tratava-se de uma casa de um homem rico. O que era muito comum entre os cristãos reunirem nas casas, porque tratava-se exatamente de uma religião que não tinha liberdade de culto, não podia ter cultos públicos, portanto, os irmãos reuniam nas casas, conforme se pode recordar na carta enviada pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, fazendo referência às casas nas quais os cristãos se reuniam. E a carta que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 4, no versículo 15, ela diz exatamente assim: Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Então isso comprova que realmente os irmãos se reuniam num lugar como este, e é exatamente um lugar que mostra a condição social de um homem rico e que certamente levou o Senhor Jesus a escrever na sua carta, ou pedir a João para escrever na sua carta, relacionada à igreja de Laodiceia, dizendo que essa igreja se dizia rica, enriquecida e não tinha falta de nada. Como você pode ver aqui nesses canais de águas que descem para Laodiceia, as águas aqui já estão de certa maneira mornas, porque a essa altura dessas águas mornas e que vão exatamente em direção a Laodiceia, aqui próximo deste lugar.
Isso mostra a condição espiritual da igreja em Laodiceia, que o Senhor Jesus conhecia perfeitamente, a ponto de ele dizer que conhecia essa igreja na condição de uma igreja que não era nem quente e nem fria. E pelo fato de ser uma igreja morna, o Senhor Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Então aqui está uma evidência daquilo que levou o Senhor Jesus a se dirigir a uma igreja cujo período profético está relacionado com a frieza espiritual. Uma igreja que não chega a ser fria nem quente, mas ela é morna, porque ela misturou aquilo que ela recebeu do Espírito Santo com aquilo que ela trouxe do mundo para dentro da igreja. O texto inicial da carta, que começa dizendo isto, diz o Amém, mostra que no início da carta logo se nota a evidência que lhe é dada para designar o último período da vida da igreja aqui na terra. A palavra Amém aqui tem o sentido do desfecho de todo o poderio e obra do Senhor Jesus como consumador de todas as coisas. A mesma palavra está relacionada com o período do fim. A evidência da palavra Amém é no sentido de mostrar a igreja dos últimos dias, advertindo-a para o fim do período da graça. O verso 15 fala da situação espiritual de uma igreja que é influenciada por todos os momentos que vive aqui neste mundo, incluindo a permissividade que campeia neste mundo. Uma igreja que admitiu as insinuações do mundo em detrimento da bênção prometida à igreja para esta última hora, que é o batismo com o Espírito Santo. Assim se deu a mistura do quente com o frio, tornando-se uma igreja morna espiritualmente. O período profético de Laodiceia se caracteriza por um grupo de crentes que perderam a bênção do Espírito Santo e esfriaram na fé. Eles foram frutos de grandes movimentos religiosos que se tornaram mornos na fé. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético. O juízo, portanto, desse período atinge diretamente aquele que é espiritualmente morno, como estas águas que estão aqui, que descem de uma temperatura de 55 graus das fontes e chegam aqui na base de 32 graus Celsius. Assim, o capítulo 3, versículo 16 de Apocalipse, já apresenta uma sentença exposta dizendo: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma expressão muito apropriada para demonstrar a repulsa da igreja fiel, que é corpo de Cristo. As características do morno incluem a falta de responsabilidade para com as coisas do reino de Deus, bem como a acomodação espiritual pelos benefícios já recebidos do Senhor. O morno, ele ignora as doutrinas bíblicas, como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o perdão dos pecados, os ministérios e tudo mais. E isso acrescido do engano da vaidade de se sentir espiritualmente rico. E agora, aqui em Laodiceia, podemos contemplar daqui o alto daquelas montanhas, de onde saíam as águas termais e que, descendo por Hierápolis, chegando aqui em Laodiceia, essas águas chegavam na condição de águas mornas. E é exatamente isto
que o Senhor Jesus usa na linguagem dele, escrita pelo apóstolo João, na carta à igreja de Laodiceia, reclamando dessa igreja uma definição. Ele diz na palavra: Oxalá, ou seja, quem dera, foras frio ou quente. Isso enfatiza naturalmente o desejo do Senhor Jesus de que a igreja aqui em Laodiceia fosse uma igreja definida pelo Senhor. Ela, na verdade, tinha que ser quente, porque ela foi batizada com o Espírito Santo. E ainda a mornidão, naturalmente, foi resultante do esfriamento da fé. Estamos falando aqui no sentido profético da igreja de Laodiceia, dentro desse sentido profético. Agora, o grande sinal do período profético de Laodiceia está representado pela forma como a apostasia tem contribuído na questão de tentar unir os credos religiosos através de uma união ecumênica e onde todos os credos religiosos estivessem numa mesma posição. Essa união, ela é no sentido de confrontar-se com a igreja fiel, que se preserva santa para o grande e glorioso dia do Senhor. A segunda parte do versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, na carta escrita à igreja de Laodiceia, mostra ali a verdadeira situação do período profético da igreja de Laodiceia. A pobreza, a cegueira e a nudez dessa igreja. Ao contrário, ela se considera uma igreja enriquecida de poder temporal, inclusive até de cultura, de teologia, de filosofia e também de bens materiais, de política e de posição na sociedade. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético. Todavia, diante de Deus, essa igreja é considerada desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Isso conforme afirma o texto no capítulo 3, verso 17, a segunda parte, que diz assim: E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, segundo a edição revista e corrigida de tradução de João Ferreira de Almeida para a língua portuguesa, 1969, da Sociedade Bíblica do Brasil. À semelhança do que vemos aqui nestas ruínas, também o ministério que foi outorgado pelo Senhor Jesus à igreja, conforme referido no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, se apresenta no período profético de Laodiceia, também em ruínas. Para muitos, o apóstolo já não tem mais a graça do apostolado. O profeta está completamente cego, porque não tem a profecia, não tem a revelação do Espírito Santo. O evangelista, ele vive da nudez espiritual, porque ele está sem testemunho das vestes de salvação. O pastor alimenta o rebanho com a pobreza da Bíblia na letra, de acordo com a sua própria interpretação pessoal. E o mestre, o doutrinador, ele doutrina a igreja com a miséria espiritual retirada das interpretações racionais da sua mente e também interpretações meramente literárias da Bíblia. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético. 3 conselhos o Senhor Jesus tem para esta igreja no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Primeiro, comprar de Jesus ouro provado no fogo significa buscar o batismo com o Espírito Santo para estar revestido do poder de Deus. Segundo, comprar de Jesus vestes brancas significa vestes de salvação em santificação do Espírito Santo. Terceiro, ungir os olhos com colírios significa ter discernimento espiritual para saber como se conduzir nesta hora da noite de trevas espirituais que o mundo está vivendo. Nós hoje, na obra do Espírito Santo, nos consideramos como a Laodiceia que aceitou o conselho do Senhor Jesus e decidimos comprar o ouro provado no fogo, as vestes brancas para nos vestirmos e também o colírio para os olhos,
para podermos discernir o momento profético que a igreja está vivendo nesta última hora. No verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus age com justiça com a igreja de Laodiceia. Todavia, uma justiça baseada no seu amor. O texto diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. As correções do Senhor Jesus aos fiéis na igreja, elas são feitas com amor, preparando os seus servos para o arrebatamento. Porque o tempo está próximo, o tempo que é qualificado no livro de Apocalipse como o tempo do breve. É o último período que já está instalado e o fim é iminente. No verso 20, o Senhor Jesus bate à porta desta igreja dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus disse, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta expressão se refere aos crentes que estão dispersos e que compõem a igreja morna de Laodiceia. Este convite do Senhor Jesus, ele é um apelo para esta última hora de uma união dos seus servos, mas uma união no Espírito e não uma união ecumênica. Laodiceia, nome composto por duas palavras gregas, Laos, que significa povo, e Dikaios, que significa justiça ou direitos. Portanto, este é o período profético da igreja dos últimos tempos, igreja das grandes massas humanas que fazem prevalecer sua autossuficiência, Laodiceia, justiça ou direitos do povo. O período profético de Laodiceia marca um período da história em que a sabedoria do homem ultrapassa toda a capacidade de compreensão. É um período de vida da igreja onde, mais uma vez, sorrateiramente, se verifica a intromissão da mulher no nome Laodice, figura de uma igreja infiel. Essa figura se faz representar como sendo a grande homenageada pela gentileza do povo através dos seus príncipes e dirigentes. Ela fortalecerá o ecumenismo, que é o grande sinal do fim deste período. A permissividade evidenciada pela crise de autoridade mundial tornam esse período confuso no aspecto social, político e religioso, com fatos estarrecedores e até de grande violência. Tais fatos, eles são estimulados pela mídia ávida de notícias que expõe a sujeira de um mundo sem nenhum escrúpulo. Por outro lado, a religião sem Deus oferece todas as oportunidades de alienação próprias para coibir o mal. Eis o quadro do último período da igreja, o período profético de Laodiceia, lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versos 47 a 50. O critério da escolha é bastante apurado no processo final da separação. A rede lançada ao mar nos fala de recursos de uma evangelização de alcance mundial, utilizando a rapidez e a velocidade da informação que alcança a distância. Por isso, o texto diz que essa rede apanha toda a qualidade de peixes, referindo-se à salvação de povos, nações, línguas, etc. Algumas definições são pontuais para a mensagem da igreja no fim dos tempos. Ajuntar peixe bom com peixe ruim é a mensagem pregada pelo ecumenismo. Porém, separar peixes bons e peixe ruim
é a mensagem da parábola da rede. A figura do cesto nos dá a ideia de corpo, é a igreja que é corpo de Cristo, a igreja fiel de Jesus aqui neste mundo, composta de peixes bons, a igreja que ouviu o conselho do Senhor dado à igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, para que vejas. Por outro lado, temos a areia da praia, e a areia é composta de fragmentos de rocha. Jesus Cristo é a rocha. Todavia, a areia é a rocha fragmentada, representada pelas opiniões isoladas sobre Jesus. Isso nos fala de religião. Igreja infiel, peixes ruins, aqueles que não aceitaram o conselho do Senhor Jesus e permaneceram na condição de miseráveis, pobres, cegos, nus e totalmente desvalidos da graça de Deus. Operação do espírito de temor na igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. E repousará sobre ele o espírito de temor. Isaías 11, 2. ênfase da operação do Espírito Santo em Laodiceia. Temor, vomitar-te-ei da minha boca. Repreendo e castigo. Juízos sobre o ministério em ruínas em Laodiceia. O juízo já predito em Sardes. Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. 3 promessas do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. Versículo 20. Cearei com ele, comunhão com o Senhor Jesus aqui nesta vida, e ele comigo, comunhão com o Senhor Jesus na eternidade. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assentar com Jesus no seu trono. Promessa feita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, em Mateus capítulo 19, verso 28. Vos assentareis sobre 12 tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. A carta termina com uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, verso 22. Assim chegamos aqui ao final da nossa série apresentada sobre o nome O Plano Profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. E esperamos que realmente isso tenha contribuído para o melhor entendimento do assunto relacionado às 7 cartas do Apocalipse e que isso também possa ter contribuído para a sua edificação espiritual. Que Deus então abençoe e até lá, despeço de você com a paz do Senhor Jesus Cristo.